Olá família, sejam todos bem-vindos a mais um encontro online. Que alegria poder estar com você. Eu estou com muita expectativa para aquilo que Deus vai fazer neste lugar, neste dia e aí onde você está. Então, antes de iniciarmos, eu quero desafiar você a fazer duas coisas. Primeira coisa, que você pegue esse culto online, esse encontro online, e que você envie uma mensagem para alguém, você envie esse link para pelo menos 3 pessoas. Eu quero que você faça isso enquanto eu estou falando, para que mais pessoas possam ser impactadas. Eu acredito muito que você pode ser um instrumento de Deus para fazer a transformação e ser um agente de transformação na vida de alguém. Por isso, nesse momento, seja intencional e envie esse culto para 3 pessoas. Segundo desafio que eu quero deixar para você neste momento é que você feche os seus olhos onde você está. Nós acreditamos numa atmosfera espiritual, e onde você está, seja sentado, de pé, na sua casa, em qualquer outro lugar, que você feche os olhos durante poucos segundos e você se concentre naquilo que Deus vai fazer. Nosso coração precisa estar pronto, nosso coração precisa estar preparado para receber tudo aquilo que Deus já preparou para você nesse dia. Então feche os seus olhos, se você puder, onde você está, respire fundo, aquiete o seu coração agora, a sua mente, para que possamos entrar nesse culto com 100% de quem somos. Deixa toda a preocupação agora sair de você. O Espírito Santo, ele faz esse papel, ele te conforta, ele te traz alegria, satisfação, prazer de você poder estar aqui nesse culto online. Amém. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por esse dia, e obrigado porque o Senhor tem preparado o melhor para nós nesse dia. Por isso nós te honramos e te agradecemos, e eu te peço agora, prepare o coração de cada pessoa que está nos assistindo, e que realmente o Espírito Santo tenha toda a liberdade durante este encontro, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos louvar, vamos para a palavra. Aleluia. Nós queremos te ver, Senhor. Queremos te ver nessa noite. Teu abraço em meio à noite me alcançou, sem restrições se entregou por mim. E quando eu te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Volto os meus olhos pra tua presença. Bem melhor que a vida é o teu amor. Jesus, seja o centro em mim.
tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim. Tu tens liberdade em nós. Vem com tua glória aqui, vem com tua glória, inunda esse lugar, Senhor. Vem, vem, e vem derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vem derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem derrama tua glória. Queremos mais de ti, nós queremos mais de ti. Vem derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vem derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem derrama tua glória. Queremos mais de ti, nós queremos mais. E vem derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem derrama tua glória. Queremos mais de ti, nós queremos mais de ti. Nós queremos ver a tua majestade e dizer que tu és santo e não há outro como tu, não há outro como tu, Jesus. Vem, Senhor, nós queremos ver, Senhor. Vem, vem mostrar o Pai. Pai, em tua presença adoramos, prostrados com todo o coração, de joelhos louvamos
junto ao céu, nós cantamos. Nós cantamos. Estrela da manhã, teus olhos queimam com fogo, brilhas como o sol, és o nosso desejo. Aleluia, aleluia, nosso amado Deus. Aleluia, aleluia, e junto ao céu nós cantamos. Aleluia, aleluia, nosso amado Deus. Não cansamos de dizer aleluia, e junto ao céu nós cantamos. E junto ao céu nós cantamos mais uma vez. E junto ao céu nós cantamos. Nós cantamos a Ti, Jesus. Não cansamos de dizer que Tu és santo, Tu és santo, e adorado Tu és. E todos os anjos cantam, santo é o Senhor. A terra responde, santo és Tu. E todos os anjos cantam, santo é o Senhor. A terra responde, santo és Tu. Todos os anjos cantam, santo é o Senhor. A terra responde, santo és Tu. Todos os anjos cantam, santo é o Senhor. A terra responde, santo és Tu. Aleluia, 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 santo, santo. Aleluia, 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 santo és Tu. Aleluia, 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 santo és Tu. Aleluia, aleluia, santo és Tu. Aleluia, 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 santo és Tu. Daí onde você está, vamos dizer: santo és Tu. Dizer: é o único que merece ouvir isso. Santo.
Santo és tu. Vamos dizer mais uma vez. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo és tu. Santo és tu. Santo és tu. Diga. Aleluia. Santo és tu. Senhor é santo e majestoso, não há outro igual, não há outro maior. Se você puder levantar as suas mãos aonde você está, vamos entregar tudo que nós temos nesses últimos minutos de louvor, porque Ele merece. Então levante suas mãos lá em cima, como alguém que quer tocar o céu, e diga: estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, deste tudo a mim, eu sei que a ti, ó Senhor, se entende o que sou. Mãos levantadas pra ti, louvar, Deus que desce tudo, eu sei a ti, que sou. É totalmente teu. Glória a Deus. Eu tenho a certeza absoluta que você que está participando desse culto já está sentindo e sendo abençoado pela presença do Senhor, que é tão tremenda. Nesse tempo em que muitas pessoas ainda estão participando com a gente dos cultos dentro de suas casas. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela vida da sua família, glória a Deus também porque dentro da sua casa eu tenho a certeza absoluta que o Espírito Santo já está se movendo. Tem um texto que falou muito profundamente no meu coração nessa semana, e eu quero compartilhar com você, porque eu creio que da mesma forma que ele foi uma bênção no meu coração, na minha vida, o será para você também, que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, diz o seguinte: o apóstolo Paulo, já com uma certa idade, já se preparando para terminar o seu ministério e a sua vida aqui na terra, ele escreve para Timóteo, um discípulo, o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira,
guardei a fé, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele está dizendo que durante toda a vida ministerial dele, toda a vida cristã dele, ele fez uma coisa muito importante: ele guardou a fé. E nós vemos na Bíblia muitas pessoas que nós devemos imitar a fé. Pessoas como Paulo, como Moisés, como José e outros mais. Mas hoje eu quero falar de algumas pessoas desconhecidas da Bíblia, inclusive pelo seu nome. Eu quero falar com você que eu quero imitar a fé de alguns desconhecidos. Eu quero imitar a fé de pessoas que não tem nenhum nome mencionado na Bíblia, mas que vai enriquecer muito a sua fé. Nesses dias em que muitas coisas mudaram repentinamente, uma coisa que nós não devemos fazer é abandonar a fé. O apóstolo Paulo diz que mesmo no meio do combate, mesmo mudanças tremendas que aconteceram no ministério dele, ele guardou a fé. Ele guardou a fé. Você então pode imitar comigo a fé de pessoas que não são conhecidas nem pelo seu nome lá na Bíblia. A primeira fé que eu quero imitar é de uma menina escrava. A Bíblia diz lá no segundo livro de Reis, no capítulo 5, no versículo 4, que Naamã era um comandante do exército do rei da Síria, que não era o pessoal do povo de Deus, ele era pagão, e eles invadiram Israel. E no capítulo 2 diz o seguinte: saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram cativo uma menina de Israel, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Naamã, ele era leproso, e por isso a menina disse à sua senhora, no versículo 3, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então a primeira fé que eu quero imitar é de uma menina desconhecida que aponta o caminho. Ele aponta o caminho, mesmo com a liberdade cerceada. Essa menina era escrava, e quando ela, sendo escrava na casa de Naamã, que era um general, ele era um comandante do exército de um povo pagão, ela pega e aponta o caminho. Ela diz: tomara que, se o meu senhor, que é leproso, ele que me trouxe como escrava para sua casa, ele tivesse diante do profeta, que no caso é o profeta Eliseu, ele seria restaurado da sua lepra. Naamã vai e fala com o rei da Síria, pede autorização e vai até a casa do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele aponta, ele diz: olha, você tem que dar 7 mergulhos no rio Jordão. Depois de série de acontecimentos, ele vai e mergulha 7 vezes no Jordão e é curado. E antes de ir embora, ele diz assim: olha, agora eu passo a servir o Deus de Israel, e todas as vezes que eu estiver dentro do templo de Dagon, um deus pagão do povo dele, e estiver ali fazendo orações, eu estarei fazendo orações ao Deus de Israel. Eu quero ter uma fé, você deveria de querer ter uma fé que aponta o caminho para as pessoas, mesmo que você tenha nesse tempo a liberdade cerceada, mesmo que você não possa ir a qualquer lugar, como essa menina escrava. Eu quero ter a fé de uma menina escrava desconhecida. A segunda fé que eu quero ter é uma fé que faz uma pequena entrega se tornar a chave de um grande milagre. Olha, eu quero ter a fé que faz que eu tenha uma pequena entrega, e essa pequena entrega, ela se torna a chave de um grande, de um extraordinário milagre. Lá em João capítulo 6, versículo 8 a 9, diz assim: um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos,
Mas o que é isso para tanta gente? O que é isso para tanta gente? Então você vê que Jesus estava ministrando e tinha uma multidão. Tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus, ele queria alimentar aquelas pessoas. E André então encontra um menino. O menino que tinha 5 pães e 2 peixes. O que é isso para mais de 20.000 pessoas, segundo o cálculo de algumas pessoas? Mas esse menino, ele exercitou uma fé, ele entregou uma pequena entrega. Ele entregou uma coisa ínfima diante de tantas pessoas, mas aquilo que ele entregou se tornou a chave de um grande e extraordinário milagre. Nós não sabemos o nome do menino. Então, ele era um desconhecido que entregou uma pequena coisa e se tornou a chave de um grande milagre. Nesse tempo, nós achamos que para a gente exercitar a nossa fé, nós precisamos fazer coisas extraordinárias. Você tem que entender que tudo que nós fizermos, para nós até parecer uma coisa gigantesca, para Deus é pequeno. Ela se torna extraordinária não pelo tamanho daquilo que eu acho que é grande ou pequeno, mas é pela minha fé. E a minha fé sendo exercitada numa coisa grande ou pequena, é Deus que faz com que se torne um grande milagre. Então, muitas vezes você acha que uma pequena frase sua não vai resolver nada, mas é Deus que pega aquela pequena frase e coloca dentro do coração de uma pessoa, e aquilo se torna uma grande explosão e se torna um milagre. Às vezes você acha que uma pequena semente, você fala, que é isso? Não é nada. Mas quem disse que grandes portas precisam de grandes chaves para serem abertas? Existem portas imensas que uma pequena chave é que vai abrir. E é Deus que torna a nossa pequena chave abrir portas grandes ou pequenas. A terceira coisa que eu quero ter como imitação da fé de desconhecidos, eu quero imitar a fé de desconhecidos, que faz o coração ter sede de ser agente de transformação da sociedade. Eu quero imitar a fé de desconhecidos, que faz o coração, o meu coração, ter uma sede imensa de eu ser um agente, de eu ser um instrumento de transformação da sociedade. Nós lemos no livro de Atos, no capítulo 8, a partir do versículo 27, o seguinte: eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Versículo 34 diz o seguinte: então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Eu quero imitar a fé de um desconhecido que era um alto oficial, era um tesoureiro de Candace, era o título de uma rainha dos etíopes. Ele era um homem de uma alta patente, era um tesoureiro de uma rainha, só que não é mencionado o nome dele também, apenas que ele era um eunuco, era um mordomo etíope da rainha. Ele era um homem que era emasculado, e ele era o mordomo da rainha. E nós vemos que ele, então, tinha uma fome imensa. Ele estava lendo uma passagem do livro de Isaías. O Espírito Santo pega Filipe e diz assim, começa a acompanhar e fala com ele. E Filipe então conversa com ele. E esse homem, com uma sede imensa no seu coração, ele pergunta para Filipe, de quem que ele está falando? E ele pega a Escritura, uma passagem de Isaías, anuncia Jesus, e dali a pouco esse homem é batizado. Numa estrada deserta, tinha um local para ele ser batizado. Esse homem, segundo os historiadores, ele volta lá para o reino dele, e ele
impacta muitas pessoas com o evangelho na terra dele. Mais um desconhecido, não é citado o nome dele na Bíblia. O que é citado é o ardor, o fervor, o desejo que ele tinha de ser um agente de transformação da sua sociedade. Não é mencionado o nome dele, mas é mencionado aquilo que ele sentia de desejo de ver as coisas sendo transformadas. Pessoas que não têm o nome mencionado, mas o que é mencionado, aquilo que eles tiveram, que eles foram nas mãos do Senhor nosso Deus para realizar grandes coisas. A quarta coisa é que eu quero imitar a fé de desconhecidos, que traz um quebrantamento, que rompe com o passado e se torna testemunho para muitos. Então, lá no Evangelho de João capítulo 4, versículo 5 em diante, fala o seguinte: Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana, era o povo dela, tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Novamente, nós não vemos o nome da mulher. A gente não sabe o nome dela. Só que ela tinha algo tremendo no seu coração, que trouxe um quebrantamento, porque ela era uma mulher que provavelmente era de má fama. Ela tinha tido 5 maridos. E o homem que estava com ela ali agora, na atualidade, quando ela encontrou com Jesus, não era o seu marido. Então ela era uma mulher que provavelmente na sua cidade ela tinha uma má fama terrível. Só que naquele momento ela exerce uma fé que traz um quebrantamento. Ela crê em Jesus e ela se quebranta diante do Senhor. E isso fez com que o seu quebrantamento fosse tão tremendo, que ela rompe com o passado dela, aquele peso da má fama que ela tinha diante das pessoas. E esse romper por causa do seu quebrantamento que ela teve diante de Jesus, por causa da sua fé, ela se tornou um testemunho tremendo na sua cidade. E essa mulher de má fama, ela corre para a sua cidade, anuncia Jesus, e o povo daquela cidade recebe Jesus, e muitos entregam o seu coração ao Senhor Jesus. Eu quero ter uma fé que traz o quebrantamento no meu coração, e que rompe com muitas coisas do meu passado, e me lança, me catapulta para frente, para que eu me torne um testemunho ainda maior para muitas pessoas. Eu quero essa fé de desconhecidos. Eu quero a fé dessa mulher. A quinta fé que eu quero manifestar no meu coração, de pessoas desconhecidas, eu quero imitar a fé de desconhecidos, que persevera por anos para abençoar e apoiar a família. Gênesis capítulo 6, versículo 18 diz assim: Deus falando para Noé. Deus, quando fala para Noé, ele diz assim: Noé, contigo porém estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. No capítulo 7, versículo 13, diz o seguinte: nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cam e Jafé, sua mulher e as mulheres dos teus filhos. Deus fala com Noé, não era casado, tinha os filhos. Deus fala para Noé construir a arca. Alguns estudiosos dizem que Noé demorou entre 40 a 50 anos. Outros estudiosos se arriscam a dizer que Noé demorou quase 100 anos para construir a arca. Imagine ele construindo a arca, as pessoas zombando. Imagine ele construindo a arca por uma direção que Deus deu. Deus falou com ele. Nós não vemos Deus falando com a esposa dele.
E essa mulher que não é mencionado o nome dela, não é mencionado o nome da esposa de Noé, ela apoiou. Imagine Noé construindo a arca, ela fazendo a comida. Imagine ela no dia a dia da família ali com os filhos, provavelmente ajudando o pai a construir a arca. Imagina os anos passando. Imagina essa mulher dizendo que Deus tinha falado com seu esposo e ela ali trabalhando para manter a família unida. Essa esposa de Noé, mãe dos seus filhos, não é mencionado o nome dela, mas eu quero imitar a fé de desconhecidos. Eu quero imitar a fé da esposa de Noé, que perseverou por anos para abençoar Noé, seus filhos e suas noras. Não é mencionado o nome dela, não é mencionado nem o que, muitas coisas que ela fez. É mencionado que ela estava junto com Noé, quando esse estava construindo a arca. E depois ela apoiou Noé, mais de um ano dentro da arca, quando as águas do dilúvio subiram. Eu quero imitar a fé de uma desconhecida esposa de Noé, que perseverou por mais de 100 anos, apoiando a sua família. Eu quero imitar a fé de desconhecidos, que inspira gerações a orarem com perseverança. Sexta coisa, eu quero imitar a fé de desconhecido, que inspira gerações a orarem com perseverança. Mateus capítulo 9, versículo 19 a 22. Lucas capítulo 18, versículo 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Jesus, ele diz assim, Jesus conta uma parábola, e geralmente parábolas não eram citado o nome das pessoas porque eram uma ilustração. Então o nome dessa viúva também não é citado, porque era uma parábola. Mas Jesus, ele diz assim, sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. E quando ele diz isso, ele conta a parábola de uma viúva, e não cita o nome dela porque era uma parábola. E ele conta que havia na cidade um homem que não temia Deus, um juiz que não temia Deus, não respeitava ninguém. Ele era ele e pronto, acabou. E aquela mulher ia com ele dizendo: julga a minha causa, julga a minha causa. Chegou um momento que esse juiz disse assim: eu não temo a Deus, não temo a alma alguma, mas por causa da insistência, da perseverança dessa mulher, eu vou atender o que ela está querendo. E Jesus, ele toma esse exemplo para dizer que a gente deve orar com perseverança. Então, essa mulher era uma viúva, e ela é colocada aqui como alguém que inspirou muitas gerações. Quantas pregações ao longo da história sobre oração perseverante foi citado por causa de uma viúva que não tem o nome dela, é uma desconhecida, mas o que ela fez na história de Jesus inspirou as pessoas a orarem. Existem coisas que nós podemos deixar de lado, existem coisas que são indispensáveis na nossa vida. Uma delas é orar com perseverança. Eu quero imitar a fé de uma viúva desconhecida que inspirou gerações a orarem com perseverança. É a sexta coisa. Sétima coisa que eu quero imitar a fé de desconhecidos. Eu quero imitar a fé de pessoas desconhecidas que se tornam modelo de superação. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 9, versículo 19, em diante ele diz assim: Jesus levantando-se o seguia, e também os seus discípulos. Eis que uma mulher que durante 12 anos, não fala o nome dela, fala que era uma mulher
que tinha uma doença há 12 anos, vinha padecendo de uma hemorragia. Veio por trás dele e tocou na orla de sua veste. Porque essa mulher dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar a veste, ficarei curada. Ela não estava orando para Jesus. Ela estava fazendo uma afirmação de fé. Ela não estava falando com Jesus: Jesus, me ajuda. Ela estava dizendo: se eu tocar, eu vou ser curada. Se eu tocar, eu vou ser curada. Se eu tocar, eu vou ser curada. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Desde aquele instante, a mulher ficou sã. Ela nem orou, ela declarou. Eu quero uma fé. Eu quero uma fé de uma mulher desconhecida, que padeceu por 12 anos, mas ela se tornou um modelo de superação. Superação social, porque uma mulher com uma hemorragia que não pode ser controlada, ela não podia ficar no meio do povo. Eu quero imitar uma fé de uma mulher desconhecida que há 12 anos, ela tinha hemorragia e ela superou a crença religiosa e social de sua época. E até mesmo a crença sexual que tinha. Ela profetizou sobre si, ela superou as barreiras. Eu quero imitar a fé de uma mulher desconhecida, que por 12 anos ela padeceu numa doença e que por fim ela se tornou um modelo de superação religiosa, social e sexual. A fé de uma pessoa desconhecida que não é citado o nome dela. Oitava coisa que eu quero imitar. Eu quero imitar a fé de uma pessoa desconhecida que leva a honrar pessoas. Nós lemos lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 em diante, diz assim: certo dia, Eliseu passou por Sunem, que era uma cidade, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que ele passava por lá, ele entrava na casa da mulher para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um grande, santo homem de Deus. Façamos, pois, em cima, na parte de cima da nossa casa, um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, ele pode se retirar ali em cima para descansar. Eu quero imitar a fé de uma mulher rica desconhecida, que leva as pessoas a honrar pessoas. Uma fé que leva a honrar pessoas. Uma das grandes coisas que tem acontecido nesse tempo é a desonra. A desonra é a falta de reconhecimento e a falta de a gente agir em cima da pessoa. A desonra, ou agir contrário à pessoa. Porém, a honra é quando a gente reconhece aquela pessoa e faz algum investimento, faz alguma coisa, abençoa a pessoa de alguma forma, lança uma palavra, ajuda, faz alguma coisa. Eu quero a fé de uma mulher rica, desconhecida, e que essa fé me leve a honrar pessoas. Essa mulher, ela era rica, e quando ela viu Eliseu passando por lá, ela sentiu que devia convidar ele para comer. E todas as vezes que ele passava lá, a presença dele era abençoadora, a ponto dela fazer um desafio para o seu marido: vamos construir um lugar para ele descansar aqui. Eu quero ter a fé de uma mulher que ela é conhecida por 3 coisas. Ela morava em Sunem, ela recebeu Eliseu e ela honrou Eliseu mais o seu marido. E por isso ela foi tremendamente abençoada. Mas não fala o nome dela também. Eu quero ter 9ª coisa. Eu quero imitar a fé de um desconhecido. E essa fé que leva a crer, mesmo quando tudo parece ter acabado. Eu quero ter essa fé. Nós vemos lá em Lucas capítulo 23, 39 em diante, o seguinte: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, contra Jesus.
dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e também a nós. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, quando foi crucificado, 2 ladrões foram crucificados com ele. E um dos ladrões começou a blasfemar. E eles estavam já no fim, eles iam morrer dali a algumas horas. E ele dizia para Jesus: desce da cruz. O outro não, ele reconheceu. Ele reconheceu, primeiramente, que ele era um malfeitor, um ladrão, e que ele merecia estar ali. E a outra coisa que ele reconheceu, quem era Jesus. Ele reconheceu que Jesus era inocente, mas não somente isso, ele reconheceu que Jesus tinha condições plenas de introduzi-lo na vida eterna. Ele depositou fé em Jesus, mas nós não sabemos o seu nome. Então eu quero imitar a fé de um ladrão que era desconhecido, que a gente não sabe o nome dele, mas que ele creu em Jesus quando tudo parecia estar acabado. Essa fé que vai até as últimas consequências, mesmo quando tudo parece acabado. Aí ainda a gente continua crendo, mas nós não sabemos o nome desse homem. A gente não sabe nada desse homem. A única coisa que a gente sabe é que ele, nos últimos minutos, quando tudo estava acabado, ele creu. É a fé de uma pessoa desconhecida, mas que a fé é muito conhecida. A décima fé que eu quero imitar. Eu quero imitar a fé de pessoas desconhecidas que não são mencionadas, mas é uma fé como a sua. Nós lemos lá em Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. O Senhor Jesus, ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu creio que nós estamos no princípio de dores. Tudo isso que nós vemos acontecendo nos nossos dias, a iniquidade está aumentando, o amor a Deus, o amor por pessoas, o amor às coisas de Deus tem se esfriado. Mas no meio de muito esfriamento, existem pessoas que têm perseverado. Existem pessoas que têm buscado no nosso meio, mas eu não sei. E por esse ponto de vista, eu desconheço, eu não sei quem é. Mas é uma fé como a sua. Eu tenho cruzado com pessoas no corredor do supermercado, no corredor da igreja. Eu tenho cruzado com pais, com mães, com jovens que têm perseverado nesses dias. E ao invés de o amor esfriar, o amor tem aumentado. Ao invés de a pessoa afrouxar na fé, ele tem perseverado, tem seguido e tem guardado a fé. Muitos desconhecidos de mim e de você, mas conhecidos plenamente pelo Senhor, é que serão arrebatados. Jesus, ele disse: 2 estarão na cama, não cito o nome de ninguém, mas um será tomado. 2 estarão moendo, um será levado, nós não sabemos o nome. Muitas pessoas serão odiadas por causa do evangelho, não é citado o nome, são desconhecidos. Porém, tudo isso é uma fé que nos dias de hoje, no nosso meio, tem permanecido ativa, vibrante, contundente. Uma fé causadora de muitos milagres. São uma fé de pessoas desconhecidas, que é uma fé como a sua, que eu quero imitar nesses dias. Eu quero imitar a fé de pessoas desconhecidas, que mesmo com a liberdade cerceada,
uma menina aponta o caminho. Eu quero imitar a fé que, mesmo com uma pequena entrega, como a do jovem que levou 5 pães e 2 peixes, aquela pequena entrega se tornou a chave de um grande milagre. Eu quero imitar a fé de uma pessoa desconhecida, que, sendo um alto oficial, um tesoureiro, alguém que era muito chegado à rainha de um país, o coração dele ferveu de sede de ser o agente de transformação da sua sociedade. Eu quero imitar a fé de uma desconhecida, conhecida pelo seu quebrantamento, conhecida por ser uma judia mestiça, mas que esse quebrantamento da mulher samaritana se tornou um testemunho para muitos da sua cidade. Eu quero imitar a fé de uma pessoa desconhecida, que a única coisa que ela é conhecida por ser a esposa de Noé, mas não é citado o seu nome, que por 100 anos ela apoiou a sua família e o seu esposo na construção da arca, e isso fez com que a sua família fosse salva. Eu quero imitar a fé de uma pessoa desconhecida, citada numa parábola de uma viúva, mas que gerações e gerações de líderes e cristãos têm se inspirado em orar com perseverança, porque essa viúva pobre se tornou uma inspiração na oração perseverante. Eu quero imitar a fé que se torna um modelo de inspiração, de superação, como a mulher que tinha um fluxo de sangue. Mesmo durante 12 anos tendo fluxo de sangue, ela rompeu com o costume social e religioso em sua época, e ela toca em Jesus, e ela se torna uma pessoa que tem uma fé que supera barreiras. Eu quero imitar a fé de uma mulher rica que resolveu honrar o profeta Eliseu, e com isso, na hora que mais ela precisou de milagres, pela sua honra ao profeta, ela recebeu os milagres de que ela precisava. Eu quero honrar, eu quero ter a fé de uma pessoa desconhecida, que leva a crer quando tudo parece acabado, mesmo nos últimos minutos, como o ladrão que se converteu lá na cruz e reconheceu quem ele era. Mas o maior reconhecimento foi que ele reconheceu quem Jesus era. E eu quero imitar a fé de muitos irmãos e irmãs da nossa igreja local e de irmãos espalhados mundo afora, que nesse dia de terrível esfriamento espiritual, por causa da iniquidade, tem esfriado o amor. Porém, muitas pessoas têm crescido no fervor no seu coração, têm crescido na fé, têm reconhecido que é possível agradar a Deus quando tem fé. Porém, se não tivermos fé, é impossível agradar a Deus, porque ao nos aproximarmos dele, Hebreus capítulo 11, versículo 6, é necessário que a gente creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Vamos imitar a fé uns dos outros, fé contundente, mas de algumas pessoas também, que são desconhecidas na Bíblia, mas que são reconhecidas pela sua fé. Não sabemos o nome, mas sabemos o que a fé deles levou eles a fazerem ao Senhor, e para as outras pessoas e para eles mesmos. Vamos orar. Eu quero orar por você, e eu tenho a certeza absoluta que a palavra do Senhor nunca volta vazia. Chama um pessoal que está perto de você aí, dê as mãos se você tiver liberdade, ou se você estiver sozinho, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar por você. Senhor, em nome de Jesus, que a fé de tantas pessoas desconhecidas, que são citadas na palavra, mas essas pessoas são conhecidas pela sua fé, por aquilo que elas resolveram crer diante de todas as oposições e todas as barreiras, levou-lhes a realizar grandes coisas para o Senhor. Que nós venhamos a imitar a fé dessas pessoas que nem tem o nome citado na Bíblia, mas que tem a sua vida de fé citada. Que a gente venha imitar a fé desses irmãos, dessas irmãs,
e que isso venha fazer com que a nossa fé seja contundente, operante, operosa, que seja uma fé que realize coisas tremendas para o Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, que palavra abençoada. Eu quero te desafiar nesse momento, você mandar agora nos comentários um amém, um glória a Deus, ou de repente, se você tiver liberdade, você vai enviar agora nos comentários o que mais o Espírito Santo falou com você. Eu tenho convicção que esse culto já está marcado no seu coração, por esse louvor, por essa palavra, e por isso nós precisamos e queremos que você dê esse feedback, nos dá esse retorno, dizendo amém, glória a Deus, palminhas, ou conte também o seu testemunho. Esse momento é o momento que nós separamos todos os cultos, para que você possa ser generoso, ou seja, que você possa dar na casa do Senhor, mas também para que você possa executar a sua fidelidade através dos seus dízimos e da sua primícia. Mas enquanto eu estava orando sobre este momento, eu sinto de lançar uma palavra sobre você que está lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Você pode dizer amém onde você está sobre esse texto? Eu é que sei que pensamentos tem, e eu quero te prosperar, para que você tenha futuro. É isso que Deus pretende para nós. Então neste momento que você vai estar preparando e exercendo a sua fidelidade e generosidade através desses dados que estão aqui embaixo da sua tela, você pode fazer através de transferência, Pix, através do nosso CNPJ, ou também através do QR Code. Mas enquanto você prepara e você dá com todo o coração, eu quero lançar essa palavra sobre a sua vida, que está chegando o tempo que Deus ele vai estar exercendo tudo aquilo que Ele já tem no coração dele preparado para nós. Planos de prosperidade, de crescimento, de bênção, de um futuro maravilhoso. É isso que eu quero liberar sobre a sua vida. Quero liberar sobre o seu ano, sobre o seu mês, que está encerrando agora, fevereiro, para que você entre em março com esse coração cheio de expectativa por um futuro que Deus pode preparar para você. É isso que eu quero declarar sobre você. E essa é a nossa palavra, a palavra de Deus, essa é a nossa Bíblia, é a métrica que nós seguimos, é a palavra dele. Por isso eu quero lançar, e eu quero orar por você. E se você tem agora isso no seu coração, crendo nessa palavra, crendo nesse tempo, eu quero te incentivar, faça parte através da generosidade e através da fidelidade. Feche os seus olhos, se você puder, faça assim com as suas mãos em sinal de recebimento, que eu quero orar e lançar algo sobre a sua vida. Senhor Jesus, muito obrigado por cada um que está nos assistindo neste momento. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso, a sua palavra nos lança tantas promessas, promessas que nos geram expectativa, esperança, como esse texto diz. Palavras que nos fazem aguardar um futuro maravilhoso, um presente maravilhoso. Pai, é isso que a sua palavra nos promete, por isso nós te agradecemos. E eu quero agora lançar sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, sobre cada família aqui representada, sobre cada lar na qual essa transmissão está chegando. Eu quero declarar, Pai, um tempo de prosperidade, prosperidade sobre o emprego, prosperidade sobre os negócios, prosperidade sobre a família, sobre a saúde, prosperidade financeira e espiritual. Nós lançamos essas palavras porque nós acreditamos que a palavra tem poder, que a sua palavra tem poder, e nós tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus nós te agradecemos, te honramos. Amém e amém e amém. Glória a Deus pela sua vida, pela sua participação. E nós estamos com muita expectativa, contentes, porque nós sabemos que domingo que vem tem mais. Te aguardamos, que Deus te abençoe e até mais.